Eu quero, por favor, que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Qual é o livro, Santos? Quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 41. E nós vamos fazer uma leitura, e essa leitura vai até o versículo 40. Então, Gênesis 41. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo mesmo, diga glória a Deus. Agora, quem está com Jesus, dá um aleluia bem forte. Ah, agora eu gostei. Qual é o capítulo, igreja linda? E nós vamos do versículo 1 até o 40. Aleluia. Deus é bom. Diz assim a palavra: passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista, e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias, à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas, à beira do Nilo. E as vacas feias, à vista, e magras de carne, devoravam as 7 formosas, à vista, e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem los interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, e estando Faraó muito indignado contra seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Sonhamos, ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me faz tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de rir ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretes. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta e paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé à praia do rio, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista, e pastaram no prado, e eis que outras 7 vacas subiam após estas muito feias, à vista e magras de carne. Não tenho visto outros taus quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse a Faraó o sonho de Faraó, disse José a Faraó o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois dela, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó, e eis que veio 7 anos
E eis que vem de 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora a Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu serás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eu quero trazer os irmãos para dentro dessa leitura que nós acabamos de fazer. E essa é uma palavra muito forte sobre José. É curioso porque todas as vezes quando nós pensamos em falar sobre sonhos, apesar de haverem outras experiências sobre sonhos na Bíblia, como Daniel interpretando os sonhos de Nabucodonosor, como há também o anjo Gabriel se apresentando a Maria e se apresentando a José, como nós temos o próprio exemplo de Jacó, que vê anjos descendo e subindo numa escada, num sonho, como há o sonho de Saulo de Tarso, que põe a sua cabeça sobre uma pedra e vê o varão macedônio que se apresenta a ele. Tantos sonhos. O sonho que a esposa de Pilatos teve, e ela como mentora tenta orientar a Pilatos no que fazer em relação ao sonho que ela havia tido, que o envolvia. Apesar de tudo isso, nós encontramos um direcionamento na Bíblia Sagrada para José, porque José, ele não apenas interpretava sonho, mas José também era chamado o sonhador. E enquanto José estava na prisão, ele ficou ali por 10 anos, Faraó teve 2 sonhos. No primeiro ele viu 7 vacas gordas que representavam 7 anos de fartura, 7 vacas magras simbolizando 7 anos de fome. No segundo sonho haviam espigas como o mesmo significado do primeiro. Isso era um aviso da parte de Deus. Quando José disse a Faraó que pelo fato de ele ter sonhado 2 vezes, significava que Deus estava naquilo, que Deus estava insistindo numa linguagem, numa comunicação com Faraó. É extraordinário que nós identificamos essa altura, que não basta você ter sonhos, não basta você saber que tem sonhos e que carrega sonhos. O sucesso do seu sonho, ele dependerá de quem e para quem você conta o seu sonho. E se essa pessoa para quem você contou o sonho também é um sonhador, e mais do que isso, se ela pode te instruir a respeito do sonho que você acaba de receber. O Egito, como toda nação da antiguidade, tinha a sua economia baseada na na agricultura e também muitos na pecuária. O Egito tinha essas 2 vertentes. E essa palavra, esse sonho, essa interpretação, fazia menção a esses 2 estágios, que eram os principais estágios da economia do Egito, que era a maior nação, a maior economia daquela ocasião. O país se desenvolveu às margens do Grande Nilo, quando o rio transbordava, suas águas alcançavam sua largura de vários quilômetros, e quando retornava ao seu leito, deixava irrigada e fertilizada as terras atingidas. Esta era a felicidade dos lavradores, pois essa garantia, estava garantindo uma produção exuberante, e assim o povo atribuía ao Nilo toda a glória, porque dele vinha o sustento e a grandeza do Egito. Quando nós sobrevoamos o Egito pela primeira vez, a gente pôde contemplar um país tomado pelo deserto. A única parte verde, a única parte habitável, a única parte que tem alguma atividade de agricultura, alguma economia de fato, é em torno ali do Cairo, aonde o Nilo vai para sua foz, para despejar lá no Mediterrâneo, depois de ter passado por 5 países na África, cruzando agora pelo Oriente, ele vai despejar ali no mar do Mediterrâneo, o mar grande, como a Bíblia Sagrada denuncia. E o Egito então trata de aproveitar
todas as dádivas que o Nilo veio trazendo junto consigo, e ele produz vida por onde ele passa. Mas acontece que o povo do Egito, por conta dessa bênção de ter um grande rio como é o Nilo, no meio do nada, no meio de um deserto, começaram a dar ao Nilo atribuições que deveriam estar dando a Deus. Começaram a dar glória ao Nilo, uma glória que deveria ter dada a Deus, passando a achar que era o Nilo quem os provia, que era o Nilo quem os sustentava. Muitas vezes nós, como cristãos, nós temos uma tendência de olhar para o nosso trabalho como se ele fosse também um Nilo. E nós achamos que é o nosso trabalho que ele nos dá tudo que nós precisamos, é o nosso trabalho que dá o nosso sustento. E nós muitas vezes somos capazes de colocar Deus em segundo plano e de botar o nosso trabalho em primeiro lugar, porque nós estamos reverenciando muitas vezes o nosso trabalho como se ele fosse um Nilo. E quando Deus percebe isso, Deus deseja dar uma lição ao Egito. Ao contrário de que muita gente pensa, nós temos uma tendência de transformar o Egito numa figura daquilo que no mundo espiritual seria a figura do mundo. Mas o Egito é a única nação que Deus cita na Bíblia Sagrada, lá no livro de Ezequiel. Ele nomeia o Egito, ele chama assim, o meu Egito. Quando ele convoca as nações da terra para subir, para celebrar tabernáculos em Jerusalém, ele diz, também subirá o meu Egito. É a única nação da terra que Deus diz o nome dela, depois de Israel, nomeia pelo seu nome e diz que ele é de propriedade de Deus. Na verdade, o que eu percebo é que Deus está tentando, está trabalhando, preparando o Egito para uma grande obra. Com certeza que seria aquela que seria quando o Egito serviria como útero da nação de Israel, como foi. De fato, os egípcios dependiam de Deus, mas não sabiam disso. Deixavam, portanto, de honrá-lo. Além disso, adoravam os ídolos. Talvez tenha sido esta uma das causas daquela fome que viria sobre a terra, apesar das justificativas naturais que possamos encontrar no sonho. As vacas gordas e magras subiam do rio, provavelmente do próprio Nilo. Faraó viu, então, que o rio por si mesmo não podia garantir a fartura da nação. Vacas e espigas indicavam a escassez, tanto na pecuária quanto na agricultura. É chegado um momento na vida daquele povo, quando aquilo que eles mais davam atenção, aquele a quem eles mais cultuavam e veneravam, o Nilo, ele deixa de prover para eles o bastante para as suas necessidades. Algumas vezes nós, como crentes, vamos perceber momentos na nossa vida espiritual que aquilo que você tem mais dedicado à sua vida, aquilo que você tem mais abdicado muitas vezes de lazer, muitas vezes tem abdicado até mesmo de ministério, muitas vezes tem abdicado até mesmo de uma vida espiritual para se dedicar e de repente aquilo a quem você tem atribuído toda a fonte do seu sustento, aquilo ou a quem você tem atribuído toda a fonte de tua sustentação, não pode prover nas tuas necessidades mais básicas. Havia uma verdade profunda que Deus queria mostrar ao Egito e Deus usaria a linguagem dos sonhos. Algumas vezes isso pode acontecer na nossa vida também. Você está orando para que Deus ele melhore a sua fonte de renda, que Ele melhore o seu trabalho, mas muitas vezes o que Deus está tentando que você perceba, e Ele não vai te prover, Ele não vai rasgar os céus, Ele não vai abrir as janelas do céu até que você entenda isso, que o teu sustento ele vem além da linha do horizonte. É quando você levanta os teus olhos para os céus. É quando você levanta os teus olhos para os montes e você eu levanto os meus olhos para os montes e eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Algumas vezes esse discurso é um discurso religioso na sua boca, mas a sua prática é uma prática diferente. Você é um adorador do Nilo. Você é um venerador do Nilo. Você se sacrifica pelo Nilo. Mas o Senhor está mostrando a Faraó, está mostrando a toda a nação do Egito, que ele é maior do que o Nilo. E eu quero que você entenda que Deus ele é maior do que o seu trabalho. Deus ele é o provedor do seu trabalho. Deus é o provedor do sustento. Se o Senhor ele não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalha os edificadores. Inútil te será acordar de madrugada, comer o teu pão de dores, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Se você entendeu isso, aplauda o Messias e glorifica o Senhor onde ele está e diga: santo é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Naquele episódio, todos os deuses do Egito foram desmoralizados. O Nilo era um deus, o Faraó era um deus, visto que os seus magos e adivinhadores sequer conseguiram compreender os sonhos de Faraó.
quanto menos poderiam impedir a fome ou sugerir uma solução para a mesma. Junto com o aviso divino veio a orientação. Deus já tinha providenciado a presença de José para que o problema fosse contornado da melhor maneira possível. Eu quero que você saiba que um sonho ele não vem sozinho. Toda vez que Deus te munir, toda vez que Deus te provisionar de um sonho, Deus colocará ao seu lado, Deus colocará perto de você um mentor, um interpretador de sonhos. Porque mais importante do que ter um sonho é você saber o que vai fazer com o sonho. Minha Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele deve orar também para interpretar as línguas. Se você tem sonhos, você precisa também orar pela interpretação dos sonhos. Há pessoas que muitas vezes que me procuram e dizem assim, eu tive um sonho. Ela despeja o sonho. Tá, mas o que você quer dizer com esse sonho? Não sei, agora é o problema do Senhor. O meu ofício é ter sonho. Se você tem sonho, seu dom ainda é incompleto. Porque José era alguém que tinha sonho e ele interpretava sonho. Se você só ora em línguas e não interpreta, teu dom é incompleto. Teu dom é inútil para os outros. Para você ele é útil. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas quem ora em línguas com interpretação, ele profetiza e a congregação toda é edificada. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga aleluia. Se você só sonha e você não tem interpretação do seu sonho, você deve guardar o seu sonho. Até que você receba de Deus a interpretação do sonho. Ou você identifique um interpretador de sonhos. O ideal é que o seu sonho, que o seu dom em você seja completo. Você que tem recebido um sonho de Deus, eu tenho certeza que há pessoas aqui, se não todos nós aqui temos recebido sonhos de Deus. E os nossos sonhos precisam de interpretação. Nossos sonhos precisam de mentorado. Nossos sonhos precisam de uma interpretação não apenas humana, mas uma interpretação que venha de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus já tinha providenciado a presença de José para que o problema fosse contornado da melhor maneira possível. O rei demonstrou tamanha humildade, porque em primeiro lugar, deu crédito ao aviso divino, em segundo lugar, deu ouvidos ao servo de Deus. José, se houvesse em Faraó uma atitude de arrogância, prepotência, milhares ou milhões de pessoas teriam morrido por causa da fome. Mas a palavra de Deus nos lábios de José foi a garantia de vida para os egípcios e para os povos vizinhos. Assim ficou claro que Deus estava no controle da história, sendo o único e exclusivo responsável pela abundância que o Egito conhecia e desfrutava. Quando eu e você reconhecemos que não é na força do nosso braço, não que isso anule o nosso esforço, não que isso anule o nosso trabalho, mas não é na força do nosso braço que vem a nossa provisão, mas é daquele que está no alto. Quem está entendendo, diga aleluia. O Senhor diz lá em Mateus 6, ele diz assim, olha, vocês são pessoas de pouca fé, porque vocês ainda se preocupam com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Vocês deveriam observar as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, e o Pai Celestial dá a eles todos os dias o que eles precisam comer. Observem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje ali está e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, quando eu sou uma pessoa que me deixa envolver pela preocupação dessa vida, e eu deixo que a minha preocupação pelo meu sustento, pelo meu trabalho, seja maior do que a minha dedicação a Deus e ao ministério que Deus tem me dado, eu estou dizendo com todas as letras que eu tenho um Nilo na minha vida, que eu ergui um Nilo na minha vida. E entenda, se você é de Deus, como o Egito é de Deus, e você levantou um Nilo para você, Deus vai atacar o seu Nilo. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. E esse faraó, ele mostra a humildade diante da palavra que ele recebe. Assim ficou claro que Deus estava no controle da história, sendo o único e exclusivo responsável pela abundância que o Egito conhecia e desfrutava. Quantas vezes deixamos de reconhecer a ação de Deus em nossas vidas? Pensamos que o nosso sustento vem de nossas próprias mãos. É verdade que trabalhamos para conseguir o pão, mas sem a bênção divina nada conseguiríamos. Quantas vezes damos a glória a tantas pessoas ou a nós mesmos e nos esquecemos de tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Por isso, algumas vezes, Deus permite que nossas fontes se sequem, que nossos recursos se acabem. Ele permite problemas e circunstâncias adversas para que voltemos toda a nossa atenção para Ele, reconhecendo que dependemos dEle em primeiro lugar. O Senhor nos avisa a respeito de muitos males que podem ocorrer. Alguns são evitáveis, outros não. Deus avisou Noé sobre o dilúvio.
Não havia como evitá-lo, mas mediante a obediência, as pessoas poderiam sobreviver. Precisamos dar ouvidos ao que Deus diz, dando-lhe o devido crédito. Muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor e zombam dela, como se os avisos divinos fossem tolices. Aqueles que creem na palavra de Deus e as obedecem, não estão isentos de problemas na vida, mas conhecerão as instruções divinas para que sejam solucionados esses problemas. Não serão destruídos por situações negativas, mas verão em cada uma delas a oportunidade de crescimento. A fome sobre a terra foi motivo de crescimento para José. Toda dificuldade, toda situação difícil, ela traz em si mesma uma oportunidade. Ela traz em si mesmo uma oportunidade que em outra situação não aconteceria. Há situações que só nascem da dificuldade. Eu estava conversando com um moço hoje que chegou da Europa, e ele estava na Europa conosco, lá na Itália, e estava dizendo que não tinha o que fazer. E nós começamos a andar pela praia. E a praia que nós estávamos lá não era uma praia como a nossa, com areia linda, branquinha, gostosa, quentinha, mas era a praia toda feita de pequenas rochas vulcânicas, difícil de caminhar, sem sandália não dá para andar. E ainda assim o povo todo queria ir para a praia, uma água gelada, aquela coisa toda, e aquelas pedrinhas, para entrar dentro d'água só de sandália. Se você já foi na praia do Anil, você sabe do que eu estou falando. Né, Cláudio? É 10, só de sandália havaiana. Eu disse para ele, você já viu qual é o preço de uma sandália havaiana aqui? Nós fomos no mercado ver quanto custava uma sandália havaiana. Uma sandália havaiana que aqui no Brasil caro, está custando hoje 18, 20 reais. Na Europa custa 80 euros. 80 euros dá alguma coisa entre 120 reais. Eu disse para ele, você já pensou em começar um negócio e começar a importar e vender sandálias havaianas aqui na Europa? Então ele fez a primeira encomenda para vender sandálias havaianas na Europa. Nós chegamos em Israel, sandália havaiana pirata, 70 euros. O Vlamir estava andando comigo lá no mercado, o camarada olhou para o pé dele e disse para ele, eu pago agora, tiro sandália que eu levo a tua usada agora. E muitas vezes, as pessoas simplesmente vão reclamar das pedras que estão no seu caminho, mas não percebem que é a necessidade que traz consigo uma oportunidade. Ele se tornou, José, governador sobre a maior potência mundial daquele tempo. Faraó, por sua vez, multiplicou sua riqueza a ponto de se tornar proprietário de todas as terras, de todo o gado do Egito. Todos os moradores do Egito tiveram que vender suas terras para Faraó, exceto das terras dos sacerdotes. Diante dos problemas, sempre devemos orar. Contudo, em muitos casos, a oração não basta. José não sugeriu a Faraó algum tipo de oração a fim de evitar os 7 anos de fome. Você vai perceber que a palavra oração, na sua grande maioria, ela é tomada por uma palavra chamada ação. Se você tirar o O e o R, o que você tem é ação. Sua sugestão envolvia muito trabalho para que o alimento fosse armazenado adequadamente. Reconheçamos as nossas dependências, né? A nossa dependência de Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória. Sejamos gratos pelo sustento que Ele nos dá a cada dia. Apesar disso, não podemos negligenciar o trabalho. Se formos atingidos por algum tipo de necessidade, não vamos recorrer a nenhum Deus estranho, a nenhum Espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. Ele haverá de nos trazer a sua boa palavra. Ela é nosso principal alimento em todos os momentos, e através dela poderemos crescer até mesmo no meio da crise, principalmente no meio dela. Deus tem estratégia para que nós cresçamos no meio da crise. Crescer quando o Brasil inteiro está crescendo, meu irmão, isso aí, você pode chamar isso de sorte, ou simplesmente você está indo no vento. Mas crescer no meio de uma crise é a distinção que o Senhor garante para você lá em Malaquias 3, onde Ele diz, eu vou tornar a fazer diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. É aquilo que está escrito por Salomão no livro de Eclesiastes, que Deus dá trabalho ao pecador para que ele junte e amontoe a fim de dar ao homem que lhe agrada. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga assim, eu quero ser um homem que agrada a Deus, eu quero ser essa pessoa que agrada a Deus. Uma coisa que percebemos aqui, e em outros textos, é que sonhadores são como diamantes. Apesar de terem seu brilho, terem seu valor, eles dependem de outro diamante para revelar sua verdadeira identidade. Você com seu sonho é como uma pedra preciosa.
Você precisa de uma pedra mais experiente para poder denunciar as faces do brilho que Deus tem para ser denunciado na sua vida. Você precisa de mentorado, você precisa de cobertura. Você não precisa de um consultor econômico, você não precisa de um guru religioso, você precisa de um mentor na sua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Uma coisa que percebemos aqui e em outros textos é que sonhadores são como diamantes. Apesar de ter seu brilho, depende de outro diamante para revelar a sua verdadeira identidade. Ou seja, um sonhador precisa de um interpretador de sonhos. Foi assim com José, foi assim com Daniel, homens como Jacó, Faraó, Nabucodonosor, José, marido de Maria, Pilatos, Pedro, Paulo, são pessoas que tiveram sonhos e que dependeram de um interpretador de sonhos. No texto que pudemos analisar, nós percebemos aqui alguns protocolos. Diga ao irmão Sola assim: Deus é um Deus de protocolo. O que o Senhor quer dizer com isso? Deus é um Deus de protocolo. Ele diz assim: se chegares ao pé do altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 contigo. Se não ouvir ainda, leva o assunto à igreja, depois volta e apresenta ao Senhor a sua oferta. Há um protocolo. Tem gente que começa um culto e diz assim: vamos começar a adorar o Senhor, e entra de qualquer maneira na presença de Deus. Eu não sei se é por tanto ir a Israel, mas havia um protocolo tão extraordinário no Antigo Testamento para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Havia um protocolo extraordinário para que o levita entrasse no tabernáculo. E às vezes as pessoas pensam que entrar na presença de Deus é como ligar um interruptor, só porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, só porque o véu está rasgado. Mas ainda assim, Senhor, como é que a gente ora? Quando vocês orarem, vocês vão dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Diga, irmão, do seu lado, isso é um protocolo. Se você quer um emprego amanhã, para você se apresentar à pessoa que está oferecendo emprego, você terá de obedecer um protocolo. Se você quer se apresentar diante de um juiz, você terá que obedecer protocolo. Se você quer se apresentar diante de uma autoridade, você terá que observar o protocolo. Eu me lembro de uma vez quando o presidente Lula foi até a Espanha, e quando chegou à Espanha, ele não sabia qual era o protocolo para se dirigir a um rei. E algumas vezes você observa que crentes, apesar de serem lavados, remidos no sangue do Cordeiro, não sabem ainda como se apresentar diante do rei, Sua Majestade, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Alguém está entendendo isso? Diga aleluia. Alguém glorifica o Senhor nesse lugar. Diga, irmão, estou falando assim: existem 10 protocolos, 10 passos que nós tiramos desse texto, que é importante para alguém que sonha. Primeiro passo que nós observamos: nunca esconda o seu sonho. Faraó não escondeu o seu sonho. Ele simplesmente não encontrou durante 2 anos pessoas que interpretassem o seu sonho. Mas ainda assim ele continuava dizendo que sonho ele tinha. Porque se ele não contasse o seu sonho, muita gente sofreria. Quando você entende que o seu sonho, ele não alcança apenas você, mas o seu sonho, ele tem a ver com a coletividade, com as pessoas à sua volta. Se você voltar um pouquinho antes desse texto, você vai se lembrar que toda a experiência começa lá na prisão onde José passa 10 anos, onde em algum momento 2 dos funcionários de Faraó foram enviados para aquele lugar. Um era um padeiro e o outro era um mordomo-mor. Os 2 tiveram um sonho e comentaram sobre o sonho, e José então os interpretou. O primeiro deles teve um sonho, e ele era como um padeiro, ele fazia todas as artes de pães maravilhosos. Não eram pães para serem comidos, eram pães para serem observados, admirados, aplaudidos. Quando ele acaba de fazer esse pão, ele não faz o que os padeiros fazem, ele põe o pão para que as pessoas possam se alimentar com ele. Não, ele faz uma coroa, um cesto, e coloca na sua cabeça. Ele se coroa com a sua própria criação. Aquele pão não serviu a ninguém. E o final, José diz: de hoje a 3 dias você será morto, será enforcado. O outro teve um outro sonho, e o sonho dele era um sonho onde ele servia o rei, onde ele enchia o cálice do rei e voltava a servir o rei. Então José disse: de hoje a 3 dias você será restituído ao seu lugar. Porque num dos sonhos, aquele sonho não era um sonho verdadeiro, era um devaneio. Porque sonho que só te contempla, sonho que só te engrandece, sonho que só te beneficia, isso não é sonho, isso é devaneio. O seu sonho, nós precisamos encontrar dentro dele, você precisa identificar dentro do seu sonho
aonde ele abençoa as pessoas à sua volta, aonde ele serve as pessoas à sua volta, aonde o rei é glorificado com o teu sonho, aonde nesse sonho você encontra mais tempo para você servir ao rei. Porque se você tem um sonho, e esse sonho te distancia da presença do rei, te distancia do cálice da comunhão dos santos, então deixa eu te dizer uma coisa, você precisará de um interpretador de sonho, porque esse sonho não vem de Deus. No final de 3 dias, o mordomo-mor foi promovido e o padeiro foi executado. Isso ficou na memória. 2 anos se passaram, veio a crise e vieram os sonhos de Faraó. De novo, alguém precisava de um interpretador de sonhos. Não é suficiente você saber que você tem sonho. Você precisa de um interpretador de sonho. Você precisa de um mentor de sonho ao seu lado. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Alguém está entendendo de verdade? Diga glória a Deus. Alguém diga Deus é bom. Alguém diga Deus é maravilhoso. Segunda coisa, seu sonho só poderá ser interpretado por alguém que sonha também. Quando José contou pela primeira vez o seu sonho, ele contou seu sonho, pastor Leandro, para o seu pai Jacó, porque Jacó era um sonhador. A Bíblia diz que quando Jacó saiu da casa de Isaac, a caminho da casa de Labão, ele parou num lugar chamado Luz, cansado, colocou uma pedra debaixo de sua cabeça e ali ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma escada que ia da terra até o céu, o anjo descia, o anjo subiu, e depois ele disse, nesse lugar Deus estava e eu não sabia, esse lugar se chamará Betel, se o Senhor me abençoar para que eu vá e volte bem, eu edificarei para o Senhor, nesse lugar, um altar e uma casa, ao seu santo nome. E trocou o nome de Luz para Betel. Então, quando José precisou contar o seu sonho, ele não foi contar o seu sonho para qualquer pessoa, ele contou o seu sonho para o seu pai. Ainda que o seu pai tivesse dificuldade de entender o que Deus estava falando com o seu filho, ele estava dizendo, então você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos curvar diante de você, por causa da visão das estrelas, da lua e do sol? Os irmãos de José, por sua vez, que testemunharam esse momento, eles passaram a odiar mais ainda o seu irmão, porque não eram pessoas que sonhavam, eram pessoas apenas que trabalhavam. Vai haver uma grande diferença entre pessoas que só trabalham e pessoas que só sonham. Mas também haverá uma grande diferença entre pessoas que sonham trabalhando. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, amado, ao seu lado assim, seu sonho só poderá ser interpretado por alguém que sonha. Se você atentar para aquele momento quando José conta o seu sonho para o seu pai, apesar do comentário de Jacó, a Bíblia diz, Jacó guardou consigo as palavras que José lhe falava. Se você observar o momento quando o anjo visita Maria, vai dizer, e Maria consultava no seu coração que palavras seriam aquelas que o anjo lhe comunicava. Porque um sonhador, ele vai buscar discernimento dos sonhos. Um sonhador, ele vai buscar a interpretação desse sonho. E quando você compartilha o teu sonho com quem não sonha, seu sonho será abortado. Terceira coisa, seu sonho terá pontos altos e baixos, que precisam ser revelados. Alguém diga assim, meus sonhos terão pontos altos e baixos que precisam ser revelados. No sonho, tinham 7 vacas gordas e tinham 7 vacas magras. No sonho, haviam 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Nós precisamos entender que a nossa vida é feita de ciclo. Servir a Deus não quer dizer que você vai ter verão para sempre na sua vida. Servir a Deus não quer dizer que você vai ter sempre primavera na sua vida. Servir a Deus é você ter um entendimento daquilo que o Senhor disse a Noé, logo após o dilúvio, que enquanto existisse o mundo, enquanto existisse o homem, haveria calor e haveria frio, haveria verão, haveria inverno. Ou seja, nós estamos sujeitos às estações. E você precisa de um mentor, de um interpretador de sonhos, para dizer em que estação da vida você está nesse momento. Porque do contrário, se você não souber identificar as estações, você não sabe nem que Jesus está voltando. Jesus disse, vocês já aprenderam a fazer alguma leitura do tempo? Vocês já aprenderam que quando alguns sinais acontecem, que o verão está se aproximando. Bom, se vocês continuarem interpretando o tempo, vocês poderão também interpretar o momento da minha segunda vinda. Eu e você precisamos interpretar e entender as estações espirituais que nós estamos vivendo. Você terá que ter humildade para ouvir conselhos e como lidar com seus sonhos. Humildade é uma palavra que vem de humus. Humus vem da terra.
Você nunca poderá humilhar alguém humilde, porque ele já é humilde. Se alguém disser assim, eu fui humilhado, é porque ele não é humilde. Porque o humilde ele não pode ser humilhado, ele já é humilhado. Ele já é humus. E o Senhor confirma na sua palavra, o pó volta ao pó, o humus volta ao humus. Quem é um homem para que dele tu te lembres? No entanto, um pouco abaixo de Deus, o Senhor o criou. Você terá que ter humildade para ouvir conselhos em como lidar com seus sonhos. E esse conselho não virá de um expert na sua área. Porque imagino que seria um carpinteiro, um filho de carpinteiro aconselhando um dono de uma empresa pesqueira aonde ele deveria lançar sua rede e aonde ele deveria pescar naquela noite. Se ele fosse olhar do ponto de vista técnico ou do ponto de vista da sua experiência, ele desprezaria o conselho de Jesus e teria perdido o seu milagre. Mas ali estava o interpretador de sonhos. Ali estava Jesus mentorando Pedro para que ele colhesse em tempo de vida, num momento de grande necessidade, uma pesca miraculosa. Quem está entendendo, diga aleluia. Digo, amado, ao seu lado assim, Salomão disse que nós devemos perseguir a sabedoria pelas ruas. Salomão diz que nós devemos pagar preço caro pela sabedoria, por um conselho sábio. Mas às vezes nós desprezamos o conselho da sabedoria, ou nós simplesmente não buscamos. Ou nós achamos que nós entendemos e sabemos aquele determinado assunto o suficiente para não pedirmos opinião a quem quer que seja. Pastor entende de igreja, entende talvez de Bíblia, mas de roupa eu entendo. De confecção quem entende sou eu. De venda, isso quem está treinado sou eu. Nessa área de direito, quem tem um expertise sou eu. Quem fez essa graduação fui eu. Nessa área médica, não, quem entende sou eu. Mas entenda que esse faraó ele era tudo, ele era o absoluto. Para a sua nação ele era um Deus vivo. Mas ele foi humilde o bastante para se render aos conselhos de José. Alguém que tinha acabado de sair de uma das suas prisões mais fétidas. Quem está comigo, diga aleluia. Quinto, mesmo os sonhos estão sujeitos a estações certas. Você sabe que a vida é cíclica. Eclesiastes 3:1 diz que para toda estação existe um tempo próprio. Corrija a sua Bíblia. Não é para tudo ter um tempo determinado debaixo dos céus, mas para toda estação tem um tempo próprio. Nem todo fruto que você gosta brota em todas as estações. Eles têm a estação certa para brotar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de dançar e há tempo de se afastar de dançar. Há tempo de se aproximar e há tempo de se distanciar. Há tempo de chorar e há tempo de nos alegrar. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga ao irmão ao seu lado, para tudo, tem uma estação certa debaixo dos céus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, você está vivendo a estação da adoração. Se você está fazendo alguma coisa diferente, se você está correndo atrás do o seu Nilo vai te decepcionar. Porque enquanto você adora a Deus, a minha Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dormem. Você está talvez na estação equivocada. Não adianta eu querer colher caqui no inverno, por mais que eu possa gostar de caqui. Não adianta. Ontem foi o primeiro dia da primavera. Nós temos um floricultor na nossa igreja de Bom Sucesso, ele tem 96 anos. Eu pedi para que ele podasse a nossa oliveira. E eu já tenho menos uns 20 dias, ele disse, pastor, assim que entrar a lua cheia, eu vou lá na igreja podar a nossa oliveira. Quando foi ontem, estava ali o senhor Ampéglio, 96 anos, podando a nossa oliveira. Tem estação certa. Tem estação certa para você admitir funcionário, tem estação certa para você mandar funcionário embora, tem estação certa para você aumentar o seu estoque, tem estação certa para você fazer queima do seu estoque. E quem vai fazer isso? Um interpretador de sonhos, um mentor que Deus coloca do seu lado. A Bíblia diz que Faraó disse, eu sei que a interpretação veio de Deus, mas eu sei que Deus te usou. Deus vai colocar pessoas do seu lado que Ele possa usar. E você não terá dúvida que a glória é de Deus, que a honra é de Deus. Quem falou foi Deus, quem discerniu foi Deus. Mas Deus usou alguém ao seu lado, a quem você resolveu honrar. Quem está comigo, diga aleluia. Sexta coisa, quem interpreta seus sonhos tem o potencial de mentorado sobre sua vida. Faraó chamava José de pai. Nós vamos ver que José só revela isso no momento quando seus irmãos... É revelado aos seus irmãos a sua verdadeira identidade. E os seus irmãos, a partir de Rúben, estão assumindo a culpa do que aconteceu com José. José disse, não foram vocês. Mas foi propósito de Deus que eu viesse para o Egito, para que Faraó me chamasse de pai.
Por que Faraó chamava José, um estrangeiro, alguém saído da prisão? Por que ele o chamava de pai? Porque Faraó, o sonhador, reconhecia em José um mentor. Você que tem um sonho, você precisa de um mentor. Não basta você ser rico como Abraão, você terá que encontrar um Melquisedeque para você honrar. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. É uma ilusão você pensar que os cabelos brancos te acrescentam sabedoria, só te apresentam cansado e enfado da carne. Você começa a ser sábio, ganhando almas, por exemplo. Sexta-feira agora nós tivemos um bom exercício para a nossa equipe do Infotel, nosso seminário. Uma equipe saiu para evangelizar debaixo de chuva. E a chuva não os desestimulou. Dificultou o trabalho, mas não os desestimulou. Ainda assim, debaixo de chuva, eles trouxeram um resultado positivo. De pessoas que pararam para ouvir a palavra e receber a palavra. Outra equipe foi e disse, nós tivemos o melhor resultado, pastor, porque o tempo estava melhor, a estação era outra. Então a produção, a colheita daquela estação foi uma colheita diferente. Isso não quer dizer que Deus não estava com a equipe no dia de chuva. Isso não quer dizer que Deus não estava com você naquele dia de dificuldade. Você está entendendo isso, querido? Quem está entendendo isso de verdade, diga glória a Deus. Alguém diga aleluia. Alguém diga Deus é maravilhoso. Sétima, Faraó confiou ao seu mentor a sua vida, a sua família, seu reino, sua dinastia. Ele foi tão humilde que ele disse para José, você está pensando que o meu problema é na economia do meu país? Não, você precisa ir lá em casa para ver o que está acontecendo. Eu sou um rei e estou quase indo à falência por causa da administração da minha casa. Eu já ouvi de Potifar o que você fez na casa dele, eu preciso que você organize a minha casa. Organize a casa do rei. Muitos de vocês aqui, Deus usará não apenas para que vocês sejam pessoas poderosas no mundo secular, mas Deus usará vocês para que vocês sejam mentores e organizadores da casa do Senhor. Lá fora você será um príncipe, aqui dentro você será um servo. Lá fora teu nome será grande, aqui dentro teu nome será aquele que serve. Você será o último da fila. Por quê? Porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida e você terá um prazer extraordinário na sua vida de servir. Jesus alcançou essa autoridade dizendo, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir, porque não existe maior fonte de autoridade do que a fonte daquele que serve. Quer ter autoridade na sua vida? Sirva. Títulos não te dão autoridade. Eu saí de um mover, de uma visão, que todo mundo já estava recebendo títulos, já não sabe mais inventar títulos. Daqui a pouco vão querer depor Deus para pegar o título de Deus para eles. Porque eles pensam que é título que promove, ou título que traz autoridade a alguém. Não é um título que te traz autoridade, mas é a tua determinação de servir alguém. Porque Jesus disse, minha comida e minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Um dia ele pode dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? E o que Jesus ensinava aos seus discípulos? Senhor, tem uma multidão aí, quer que nós a dispersamos? Não, não quero que vocês a dispersem. Eu quero que vocês a sirvam. Mas ainda que tivéssemos 200 denários de dinheiro, não teria dinheiro suficiente para comprar pão para todo mundo. O Senhor disse, o que vocês têm? Nós temos um pouco, então vocês vão servir a multidão com um pouco que você tem. Não se espere se formar no seminário para você começar a servir. Não espere ter um título na igreja para você começar a servir. Não espere ter um cargo importante para você começar a servir. Comece a servir com um pouco que você tem, porque Deus disse que se você for fiel no seu pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Há uma multiplicação de dom, há uma multiplicação de dons, há uma multiplicação de talento. Eu estou falando com alguém aqui que está entendendo. Se você não está aqui ainda em espírito, em verdade, é melhor você chegar. Porque Deus tem uma multiplicação a fazer nessa noite, nesse lugar. Alguém está entendendo? Diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. E Faraó então pediu mentorado na sua casa. Ele pediu mentorado no seu trono. Ele pediu mentorado no seu reinado. Ele pediu mentorado sobre o seu próprio povo. Imagine vocês o que seria do Brasil se nós colocássemos um ministro estrangeiro, um primeiro-ministro, se fosse o nosso sistema parlamentar, um estrangeiro governando a nação, e muitas vezes Deus faz isso. Deus botou Daniel em 3 reinos estrangeiros como primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro da Babilônia, ele foi primeiro-ministro da Pérsia, ele foi primeiro-ministro dos Medos. Um estrangeiro.
Por quê? Porque ele era um sonhador, mas ele interpretava sonhos. Homens poderosos estão à procura de interpretadores de sonhos. Grandes empresários estão procurando pessoas que possam interpretar sonhos. Pessoas sonhadoras e pessoas que possam fazer a leitura do sonho daquela empresa. Eles chamam isso de vestir a camisa daquela empresa. Quando você veste a camisa da empresa é porque você conseguiu interpretar o sonho daquela empresa. Você conseguiu ver e contemplar o que os pioneiros daquela empresa pretendem com aquilo. Quando nós pedimos para que alguém vista a camisa do nosso ministério, é um momento quando a unção, como aconteceu com Moisés, sai de Moisés e pousa sobre 70 anciãos, e por um instante eles veem aquilo que Moisés via, eles sonharam o que Moisés sonhava, eles pensavam o que Moisés pensava. Você está entendendo isso, meu querido irmão? Quando um patrão olha para você e vê que você cuida daquele negócio como se ele tivesse presente, e o Senhor espera isso de você, ele disse: sirva ao seu patrão como se você servisse ao próprio Deus. E quem é o Deus? É aquele que tem olhos de fogo e tudo vê. Aleluia. Alguém glorifica a Deus? Só se você quiser, bata palmas para o Senhor Jesus e glorifica o Senhor nesse lugar. Diga: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Faraó confiou ao mentorado da sua vida. A quem você tem confiado o mentorado da sua vida? Ele confiou o mentorado da sua família, do seu reino, de sua dinastia. Aquele faraó prosperou e a sua dinastia prosperou. Sabe quando é que o Egito voltou a entrar em uma crise? Quando surgiu um faraó que não conhecia José. E essa palavra conhecer quer dizer não tinha intimidade. Ele não honrou a descendência de José. Não honrou. Até os dias de Moisés, quando Moisés saiu do Egito, 430 anos depois da promessa que Deus deu a Abraão, eles levaram consigo os ossos de José. Os ossos do interpretador de sonhos. Porque eles iam trilhar novos caminhos. E não bastava eles terem uma promessa, terem uma visão. Eles precisavam de discernimento das suas passadas. Nona coisa. Nono passo. Mesmo depois daqueles... Oitavo, eu já disse? Não, então oitavo. O sucesso faraó se deveu não ao fato de sonhar, mas ter encontrado alguém que desse sentido ao seu sonho e, mais do que isso, lhe desse instruções sobre isso. Não basta você ter um sonho, você precisa andar com pessoas que deem sentido ao seu sonho. Às vezes você está namorando um rapaz, ele é tão bonitinho, ele parece aquele namorado da Barbie. Mas imagine esse namorado da Barbie daqui a 10 anos, careca, gordo. Aleluia. Isso que te digo, porque ele pode ser um carequinha gordo, muito simpático. Mas pior do que isso, alguém que não ajudou você a completar os seus sonhos. Quem está entendendo, diga aleluia. Você pode fazer até uma carinha feia quando alguém diz assim: não estou sentindo Deus nesse negócio. Mas eu estou apaixonada. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Que mentor você quer ouvir? O seu coração ou aquele que não erra? Há caminhos que para um homem parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Que mentor você quer ouvir? O seu coração que é enganoso? Ou aquele que diz: eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós? Pensamentos de vida e não de morte. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você compreende isso? Você compreende isso? Deus é maravilhoso, igreja linda. O sucesso faraó se deveu não ao fato de sonhar, mas ter encontrado alguém que desse sentido ao seu sonho. E mais do que isso, lhe desse instruções sobre isso. Você não pode apenas abrir o seu coração para qualquer pessoa. Essa pessoa precisa ser um sonhador, precisa ser alguém que tem interpretação, discernimento de sonhos, não palpites. Se é alguém que na hora que você diz assim: peraí, calma aí que eu vou... Ele vira os olhos para trás, pode botar a mão na cabeça e dizer: mão para trás, sem força, em nome de Jesus, fala quem está aí. Eu tinha 17 anos de idade, minha esposa era de uma igreja tradicional, e eu terminei o retiro com meus jovens, que eu era líder, e ela me chamou para ir lá no retiro, onde ela estava. Chegamos lá, havia um ambiente pesado naquele lugar. Os jovens estavam todos acuados, o líder dos jovens estava desesperado. E o mistério era uma interpretadora de sonhos, uma reveladora de mensagens, uma cartomante evangélica, que mandava
lá dentro do acampamento, dizem assim, o anjo está chamando o fulano para falar com ele. Aí o outro, alguém vem comigo. Não, o anjo chamou só tu. Primeira coisa que nós fizemos, chegar lá, nós fomos procurar a mulher, ela disse, mas o anjo não te chamou assim? Foi por isso mesmo que nós chegamos. E quando nós colocamos a mão na cabeça da mulher, nós vimos que não era um anjo apenas, eram alguns, todos caídos. Digo a mais ao seu lado, em nome de Jesus, Deus te dará direção. Você encontrará o Melquisedeque na sua vida. E o dia que você encontrar, honre Melquisedeque. Quais foram as credenciais de Melquisedeque para Abraão? Ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus vivo. Alguém que vencia nessa terra e alguém que sabia chegar diante da corte do rei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Alguém que diz assim, Deus vai me dar interpretadores de sonho. E Deus vai te dar o dom de interpretar sonhos. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Nono, mesmo depois daqueles 14 anos, Faraó continuou honrando José, confiando nele para governar seu reino. Porque tudo deu certo, né? É curioso como às vezes a gente é chamado em momentos muito delicados na vida de uma ovelha, num momento ruim. Aí naquele momento a gente trata, a gente conversa, a gente tenta trazer, aí passa aquele momento, a ovelha desaparece. Ou então ela despreza. Talvez ela está precisando que o rio dela, o Nilo dela, seque de novo, para que ela volte. Mas Deus não quer esse joguinho conosco, irmãos. Esse joguinho já foi jogado com a nação de Israel. Israel se desviava do Senhor, o Senhor mandava o cativeiro. No cativeiro ele se arrependia, o Senhor mandava o libertador, eles saíam do cativeiro. Aí voltava a ser próspero, voltava à idolatria, voltava para o cativeiro. Aí lá no cativeiro eles se arrependiam, pediam perdão a Deus, Deus mandava o libertador, tirava do cativeiro. Vinha a prosperidade, eles cresciam, subiam, se prostituíam, buscavam seus ídolos, Deus mandava então alguém e os levava para o cativeiro. Diga, irmão, Senhor que está ao seu lado, em nome de Jesus. Você não pode viver mais uma vida assim. Você não pode viver mais uma vida de altos e baixos, querido. Tenha uma constância na presença de Deus. Estabeleça uma constância. Ainda que esse mundo seja inconstante, ainda que as circunstâncias desse mundo sejam vulneráveis, desconhecidas, há um Deus que cuida de você. Há um Deus em cujas mãos você encontrará segurança. Mas deixa que o Senhor te tenha de verdade. Porque o Senhor sabe muito bem quando você o honra e quando você honra o Nilo. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. 10ª coisa. Do sonho de Faraó dependiam sua casa, sua dinastia, sua nação e todos os povos da terra de então. Você entende que o que aconteceu com o sonho daquele padeiro é que o sonho dele só dizia respeito a ele mesmo? Eu tenho um sonho. Que sonho? De casar com aquela menina linda ali. Mas talvez na concepção dela isso seja o pior pesadelo que ela poderia ter. Seu sonho precisa considerar o universo à sua volta. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Deus é bom? Um dia nós estávamos na casa de um moço que ele estava devendo e ele precisava pagar uma conta. Mas ele tinha comprado um carro. Eu disse, filho, você tem que vender o carro e pagar a tua conta. Ele disse, mas esse carro é meu sonho. Sim, mas enquanto você sonha, ninguém mais dorme. Você precisa se livrar desse sonho com urgência. Porque sonho que só contempla o sonhador, não é sonho, é devaneio. Se você ler o discurso do pastor Martin Luther King, o sonho dele é com uma nação. Por isso que palavras desse seu discurso famoso são citadas até os dias de hoje. Porque ele se atreveu a ter um sonho. Se você perceber quais foram os sonhos que Nelson Mandela teve dentro da prisão, o sonho dele não era ter uma África do Sul negra. Mas o sonho dele era ter uma África do Sul para todos. Você compreende isso? Quando o nosso sonho, ele pode entrar debaixo dessa ampla leitura
esse discernimento extraordinário. Não se trata do sonho que você está construindo, mas o sonho que Deus te entregou. E eu preciso denunciar hoje na minha vida. Eu preciso ouvir José. Porque José estava dizendo, esse teu sonho vai te levar à morte. E esse teu sonho te restituirá tudo aquilo que você tem perdido. Há pessoas aqui hoje que Deus está dizendo com todas as letras que Ele está te levando para um tempo de restituição. Mas você precisa dar crédito e honra a um mentor, interpretador de sonhos. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Quero te pedir em nome de Jesus que você ponha a sua mão sobre o seu coração. Faraó disse a José que fora Deus quem revelara a José os seus sonhos, mas que Deus usaria José. Faraó honrou José e a sua família. A Bíblia diz que isso durou até que nos dias de Moisés surgiu um faraó que não conhecera José. Sabe o que esse faraó começou a fazer? Perseguir a descendência de José. Em lugar de ouvir um mentor que o abençoasse, esse faraó começou a ouvir os seus generais dizendo, olha, você já observou? As parteiras dos hebreus, elas são mais eficientes do que as parteiras do Egito, porque os filhos deles nascem mais fortes. Se um dia nós tivermos que enfrentar uma guerra civil, se um dia nós tivermos que enfrentar uma guerra contra esse povo, nós perderemos, porque eles são mais fortes do que nós. Qual o seu conselho? Meu conselho? Meu conselho é que você mate todos os meninos que nasçam e ponha essa nação para trabalhar como escrava. E em dado momento, dificulte o trabalho deles. Aumente a demanda deles. E por conta desse interpretador de sonhos que esse faraó escolheu, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua dinastia, porque seu filho primogênito morre numa das pragas, ele perdeu o seu trono, perdeu sua vida, perdeu seu exército e perdeu a posição soberana sobre as outras nações da terra. Quero te pedir que você fique de pé, por favor. Quando a honra e a semente de José cessou, aquele faraó e sua dinastia também desapareceram. Entenda isso. Seu sonho precisa de mentorado. Seu sonho tem pontos altos e baixos, vacas gordas e vacas magras. O fato de você estar passando um momento difícil não quer dizer que o sonho acabou. Você só precisa de um mentor. O fato de você estar tempo demais no deserto não significa que o sonho não seja de Deus. Significa apenas que você está desorientado. Sua humildade lhe ajudará a cumprir seus sonhos. Seu desespero, não. Seu abatimento, também não. Sua tristeza só drenará suas forças. Mas a sua humildade te levará aos pés do Senhor. E Deus te garante que aquele que se humilha, Ele exalta. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. A honra a quem Ele mentora determinará a duração de sua prosperidade. Enquanto o Egito honrou a semente de José, houve prosperidade no Egito. Minha Bíblia diz, para o meu primeiro mentor, meu pai, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que você prospere e os teus dias na terra sejam longos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu preciso honrar os meus mentores, porque se eu honrar os meus mentores, eu terei prosperidade, longevidade e sucesso. Alguém está entendendo isso de verdade? Diga glória a Deus. A interpretação não estava com os sábios, mas com aquele que também sonhava. Dá a mão ao irmão que está ao seu lado, por gentileza. Diga a esse santo do Senhor, diga assim, sabe o que Deus fez? Deus te identificou nesse lugar como um sonhador. Diga isso olhando nos olhos dele, por favor. Diga assim, Deus te identificou nesse lugar como um sonhador. Agora nós podemos dizer aquela frase que muita gente usa, que quando José se aproximava dos seus irmãos diziam, lá vem o sonhador. Aleluia. Mas do que adianta ter sonhos se não há quem os interprete?
Filipe se aproximou do eunuco e disse: você tem educação, você consegue ler. Você entende o que você lê? E disse: como eu posso entender o que eu leio se não há quem me explique? Quantas vezes você lê o sonho, mas você não interpreta o sonho? É por isso que Deus vai colocar do seu lado um discipulador. Olhe para o irmão do seu lado assim: o nome dele é discipulador. É um mentor. É alguém que sonhou com você antes de você chegar aqui. Confia nele. Compartilhe o seu sonho. E um sonhador, ele tem autoridade para interpretar sonhos. Você é um diamante, sabia disso? Uma pedra preciosa. Só outra pedra preciosa pode te riscar. Mas uma pedra que já tenha sido riscada. Uma pedra que já tenha sido trabalhada. Paulo diz: aquilo que de minha parte recebeste através de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos que possam instruir também a outros. Quem te risca é alguém que está sendo riscado. Quem te molda é alguém que está sendo moldado. Quem te aconselha é alguém que está sendo aconselhado. Paulo diz em Romanos 13: todo homem esteja debaixo de autoridade. Davi era rei, mas Davi nunca resistiu à voz de um profeta. Natã disse: você é o tal homem que matou a única ovelha, Davi. E Davi escreve o Salmo 51. No outro momento, Davi, para mostrar sua grandeza, vai e conta o número do seu exército, para mostrar para os seus inimigos quão poderoso ele era. Então chega um profeta gadita e diz: o Senhor mandou você escolher entre 3 opções: ser perseguido pelos seus inimigos, ser perseguido por uma grande fome, ou cair nas mãos dele. O que você vai fazer? 1000 vezes cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Davi era um homem que ouvia profetas. Alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo de verdade? Mas eram homens grandes, mas ouviam profetas. Porque Deus plantou um Daniel do lado de Nabucodonosor. Minha Bíblia vai dizer que o Senhor diz: Nabucodonosor, meu ungido, Dario, o meu servo. Deus plantou Esther, Deus plantou Daniel, Deus plantou José para serem mentores de sonhadores. Eu acredito que Deus vai levantar muitos de vocês aqui para colocar do lado de homens poderosos nessa terra. Quem está entendendo? Diga aleluia. Pilatos era poderoso. Do lado dele tinha alguém que sonhava e interpretava. Filho, tive um sonho sobre esse homem. Melhor você não tocar nele. Mas ele não dava crédito, porque se sentia muito poderoso. Ele não dava crédito a quem sonhava e nem dava crédito a quem interpretava. Não basta você saber nessa noite que você é um sonhador. Você precisa saber o que fazer com esse sonho e como interpretar esse sonho. E você precisa entender que, mesmo sendo um sonho da parte de Deus, ele está sujeito às estações. Talvez o seu sonho esteja passando por um dia ensolarado. Aproveite, tire vantagem dele. Deixa eu fazer uma marquinha. Mas se lembre, nem todos os dias serão assim. Guarde um pouco para um dia difícil. Talvez você esteja passando um momento difícil, dolorido, as forças esvaindo. Eu quero que você entenda uma coisa: se fortaleça no Senhor. É só um dia, é só uma estação. Logo, logo passa. Deus falou isso para Noé, que enquanto existir o homem, haverá calor e haverá frio, haverá verão e haverá inverno, haverá dia e haverá noite. Sabe de uma coisa? O choro pode durar toda uma noite, mas a noite também não vai durar para sempre. Alguém glorifica a Deus nesse momento.